Olá, atletas. Sou Ernesto Pitanga, presidente da Confederação Brasileira de Triatlon. O triatlo está crescendo em todo o território nacional e isso devemos a vocês. Cada vez conquistamos mais medalhas. Estamos evoluindo em todos os aspectos, principalmente em governança. É um prazer ter vocês conosco no Super Campeonato Brasileiro de Triatlon em Brasília. E agora começaremos nosso congresso técnico com o nosso delegado técnico, Ricardo Neves. Um abraço e nos vemos na prova. Olá, sejam muito bem-vindos ao Super Campeonato Brasileiro de Triatlo na categoria Sprint e Standard. Eu sou Ricardo Neves, sou o delegado técnico da prova e vou passar para vocês aqui o briefing sobre essa prova. Como eu falei, está aqui o Campeonato Brasileiro, Super Campeonato Brasileiro de Triatlo na categoria Sprint e Standard, que será realizado agora no dia 5 de dezembro em Brasília. Bom, vamos seguir essa agenda que será feita através da introdução e boas-vindas que eu já estou fazendo para vocês, né? Vocês vão conhecer o júri de competição, o calendário e horário, uma das coisas mais importantes que tem com relação à prova, o check-in e procedimentos, o percurso, outro ponto muito importante, os procedimentos pós-competição e os dados meteorológicos. As boas-vindas, vocês vão ter a presença do presidente da Confederação Brasileira, que é o senhor Ernesto Pitanga, também do CEO, o Virgílio de Castilho, eu, Ricardo Neves, que serei delegado técnico da prova, e o César Lima Campos, que será o árbitro geral desse evento. Em relação ao júri de competição, eu serei o chefe do júri, o Virgílio vai ser o membro, e assim como o Rodrigo Milazzo, também serão os dois membros que vão atuar junto comigo no júri de competição. Caso tenha algum protesto ou alguma apelação por parte de algum atleta, eles entram com recurso e nós vamos nos reunir e tomar a decisão se procede ou não o apelo ou o protesto que esse atleta fez. Uma das coisas importantes será no 5 de dezembro, né, o calendário e horário para vocês terem conhecimento de tudo. Como teremos a primeira prova, que será o Standard, a área de transição será aberta às 5 horas, com seu fechamento para torno de 5h50. Às 6h15 será a largada do masculino e 3 minutos após a largada do feminino. Com relação à categoria Sprint, a abertura da transição será às 6h30, às 7h20 será fechada a transição, às 7h45 nós teremos a largada do masculino e 3 minutos após a largada do feminino. Isso é muito importante, que será o tempo total da prova, ou seja, o tempo de corte da prova. Tá? O tempo total do Standard será em 3h40, isso implica problemas de via, N coisas de administração do evento. Porém, na etapa de natação, aquele atleta que não conseguir fazer a natação até 50 minutos após a largada, ele será retirado da prova. O ciclismo tem um tempo máximo de 2h20 após a largada. E a etapa da corrida, ou seja, a chegada também, será de 3h40. Não chegou nesse tempo, a categoria Standard, o atleta que estiver na categoria Standard, ele será retirado da prova. Com relação à categoria Sprint, o tempo total será de 2 horas, com 40 minutos após a largada, na etapa de natação, 1h20 após a largada da etapa de ciclismo e na etapa de corrida, 2 horas após a largada. Esse é o tempo, marquem esse tempo, eu tenho certeza que vocês não vão fazer, mas está aí, é o tempo que nós temos para corte em relação à prova. Com relação ao check-in, será feito na transição, tá? Onde nós vamos fazer o check-in dos uniformes e a bicicleta. O uniforme será em relação ao nome, logotipo, zíper, ver se o atleta da bicicleta está em condições de, se está com o capacete, essas coisas normais que vocês estão fazendo. Vamos ver também o chip e a touca de natação, se vocês estão com o chip e a touca. A marcação corporal será realizada. E um detalhe muito importante, todo o equipamento que vocês forem usar na prova fica na transição. O que não vai ser utilizado na prova, vocês têm que levar para o guarda-volume, que é a tenda de guarda-volume que vai ter próximo à zona de atletas, tá bom? A área dos atletas que será feita essa tenda para vocês deixarem todo o seu equipamento que vocês não vão usar durante a prova. Ou seja, levar sua mochila, chaves, o que vocês quiserem deixar, tem que ser dentro da mochila e entregue na tenda de guarda-volumes. Na área de transição, somente o equipamento que vocês vão utilizar durante a prova. Óculos, touca, capacete, óculos, tênis e sapatilha, água que vai estar na bicicleta e demais equipamentos que vocês forem utilizar. Com relação ao percurso, teremos a natação do sprint, será uma volta de 750 metros, e a categoria Standard será 2 voltas de 750, totalizando 1.500.
Com relação ao ciclismo, serão 2 voltas de 10 km na categoria sprint e 4 voltas na categoria standard de 10 km, somando 40 km. Com relação à corrida, uma volta de 5 km, uma volta única na categoria sprint, e 2 voltas de 5 na categoria standard, totalizando os 10 km. Ainda no procedimento, no check-in procedimento, a introdução dos atletas ela será feita 10 minutos antes da largada. Vocês têm que alinhar próximo à largada, que será dentro da água, vocês vão ver depois. Vão selecionar a sua posição. O atleta, depois que esteja alinhado, a prova vai se iniciar a qualquer momento depois que o árbitro geral anunciar a seus lugares. Comentou a seus lugares, vai ter o sinal sonoro da buzina e se inicia a prova. Caso algum atleta largue antes do sinal sonoro e os demais iniciem após o sinal, este atleta será penalizado na T1 com 10 segundos para a categoria sprint ou 10 segundos para a categoria standard. E um dado muito importante é que esse atleta, que caso seja penalizado, ele não pode se equipar em momento nenhum na transição, enquanto ele estiver cumprindo a penalização. Ok? Depois que ele cumprir os 10 ou 15 segundos que seja da penalização dele, ele pode sim se equipar e seguir adiante na sua prova. Hoje, a temperatura da água estava em torno de 25 graus, ou seja, o uso da roupa está proibido hoje. Mas, quanto o senhor tempo e a senhora natureza, a gente não tem previsão. Nós vamos medir novamente a água em temperatura no sábado e também domingo antes do início da prova. E assim nós vamos poder informar se vai usar a roupa ou não. Lembro a vocês que a roupa abaixo de 22 graus, 21, 20, ela é opcional, tá? Agora, se 14 ela é obrigatória para a elite, 16 para a categoria 2 de grupo. E acima de 22 graus, ela é proibida o uso da roupa, tá? A temperatura atmosférica está em torno de 29 graus. A distância da primeira boia, percurso de natação, será de 200 metros. Vocês vão fazer uma volta. A distância total para a categoria sprint, uma volta será 750 metros e para a standard será 2 de 750 metros, como já falei anteriormente. Um detalhe importante é que todas as boias vocês vão passar será no sentido horário. Vocês vão sair de frente, dentro da água, para dentro do rio, né? Para dentro da água, vai entrar dentro. A primeira boia vai estar a 200 metros. Vocês vão contornar sempre no sentido horário. Todo o material de vocês que forem utilizados na natação, vocês vão ter que colocar dentro da caixa que vai estar na transição, junto ao equipamento de vocês. Bem, esse é o circuito de natação, tá? Bom, vocês vão sair desse ponto aqui, hoje vai ser dada a largada, vocês vão seguir na direção desta primeira boia, vão passar com o ombro direito, primeira boia, segue a segunda, primeira boia, a terceira, ombro direito. Como a primeira largada é da standard, passou, vocês vão passar, abrir a segunda volta, passando do lado com o ombro direito, também na boia, que vai ter uma boia aqui do local da largada, vão fazer novamente o percurso, sempre contornando com o braço direito. Quando chegarem aqui próximo à largada, vocês vão passar essa boia de sinalização que vai estar aqui com o ombro esquerdo, entrando neste funil para poder sair da natação. Ok? Então, categoria standard. Largou, sentido horário, sempre boia direita. Primeira volta, passou, ombro direito, abriu a segunda volta. Foi para terminar a natação, esta boia aqui vocês vão ter que passar com o ombro esquerdo, entrando como se fosse um funil e saindo, terminando a etapa de natação. A categoria sprint, vocês vão sair apenas uma volta, sempre com o ombro direito. Quando chegarem aqui próximo a essa boia, entrem e saiam aqui. Ok? Então lembre-se, as primeiras boias, ombro direito, sendo que quando for terminar a natação, tem que entrar por dentro desse funil e sair. E assim encerra a etapa de natação. A transição. Na transição, os racks estão liberados para vocês. Então, chegou na transição, vocês escolhem um rack, onde vão colocar suas bicicletas, vai estar direcionado pelo staff, onde vocês podem colocar as suas bicicletas. Na T1, a roda traseira ela tem que estar no rack, e ela pode ser apoiada pelo selim, tá bom? Então, vocês podem colocar a roda ali apoiada pelo selim, não tem problema nenhum. Agora, eu lembro que a roda tem que estar no rack.
todo equipamento usado dentro tem que ser usado dentro da caixa, ou seja, aquele equipamento que você for utilizar da etapa de natação dentro da caixa, os outros ciclismo dentro da caixa, tá ok? Se você quiser deixar o capacete desafivelado em cima da bicicleta, sem problema. Lembro também que o capacete ele tem que estar dentro da transição, ele tem que estar desafivelado. Ele só afivela o capacete quando vocês primeiro colocam, para passarem para a etapa de ciclismo, coloca o capacete, afivela o capacete e aí sim tira a bike do rack e parte para a sua etapa de ciclismo. Dado importante, montar no final da linha da área de transição, tá ok? Não montar antes, sempre depois da área de transição. E quando retornarem do ciclismo, desmontar antes da área de transição. Esse aqui é o desenho que vocês vão tomar saindo da natação. Lembre que vai ter 2 boias aqui, vocês vão ter que passar pelo ombro esquerdo, entrando no funil e saindo aqui da área da natação. Aqui termina a natação. Vocês vão entrar aqui pela transição, tá? Se equipem, normalmente vão sair aqui pelo fundo e seguirem. Aqui vai estar a linha de monte. Passou a linha do monte e começou a etapa do ciclismo. Vocês vão fazer as voltas, vão retornar, o desmonte vai estar aqui e vão entrar pela transição. Ok? Esse é o modelo da transição. No ciclismo, vocês vão fazer para a categoria sprint, será 2 voltas de 10, totalizando 20, e na Standard 4 voltas de 10 km, totalizando 40. Aqui está o percurso do ciclismo. Vocês vão até o final, vão sair aqui da área de transição, né? Vão pegar a rotatória, vão subir, primeiro retorno, segundo, e assim sucessivamente. Vocês vão seguindo aqui por esse percurso bem marcado, são total dele 10 km. Volto a dizer que a sprint será de 20 km e a standard será de 4 voltas, totalizando 40 km. Na corrida, será uma volta de 5 km para sprint e 2 voltas de 5 para a categoria standard. Postos de hidratação vão estar localizados no mapa, o penalty box assim também está localizado no mapa, e o uso obrigatório do número, ou seja, vocês têm que correr com o número, é obrigatório, essa corrida com o número. Aqui o desenho da corrida, volto a dizer, sprint 5 km, ou seja, uma volta, e na standard será 2 voltas de 10, totalizando 10 km. Saindo aqui, vocês vão sair para a corrida, vai ser também no sentido anti-horário, vocês vão correr, sai da transição, entra aqui, pega para a direita, passa por baixo da ponte, pega esse caminhozinho aqui, vem até o retorno e volta. Uma volta apenas para a sprint e 2 voltas para a standard. Na chegada, vocês vão chegar, vão passar por baixo aqui novamente da ponte, o penalty box vai estar localizado aqui aproximadamente, vocês vão entrar aqui pela essa área que está desenhada, a chegada, e logo depois terá a área dos atletas. Vocês vão ter a recovery área, assim, a área de hidratação para vocês. Ok? Penalizações. Alguns exemplos que acontecem nas penalizações é vocês utilizarem material de outro atleta, material usado tem que estar dentro da sua caixa, correr com o torso nu e descartar material fora do local demarcado, e etc. Né? Como eu já falei antes, desmontar depois da linha de desmonte, montar antes da linha de monte, essas coisas assim. Onde vocês vão cumprir a penalização da transição ciclismo e corrida será no penalty box. E essas informações de penalização vão estar localizadas no penalty box, num quadro branco, aonde o atleta ele tem por obrigação olhar esse quadro, ok? O procedimento, ele vai parar em qualquer volta em 10 segundos para a categoria sprint e 15 segundos na categoria standard. O atleta penalizado que não parar, ele será desclassificado. Esse é um ponto. Para vocês saberem um pouco das violações que tem, o World Triathlon criou um código de violações, né? Para entender. Muitas vezes o atleta chega, por que eu estou penalizado? Então, com esse código é para vocês entenderem. Por exemplo, o L vai ser tudo na parte da World Triathlon que manda. O L é de lixo, ou seja, deixou algum lixo fora do local demarcado. Swim, violação é de natação, o S é de natação. O E é de algum equipamento fora da caixa. Então, por exemplo, deixou um óculos fora da caixa aqui, da sua caixa, ele pode ser penalizado por causa disso. O M, de monte, D de desmonte, e o V é de outra violação, tá? Ou qualquer outra violação que possa vir a ocorrer. Como exemplo, vai ter no quadro assim, pode ser, isso é só um exemplo, tá? O 12D,
O atleta 12, ele recebeu uma penalização por desmontar depois da linha do desmonte. Pode acontecer ter isso também, de 12 vezes 2, ou seja, ele teve 2 penalizações. Vai estar o código de letra também, o M e o E. Ou seja, esse atleta 12, ele foi penalizado 2 vezes por montar antes da linha e deixar o equipamento fora de sua caixa. Então, isso pode acontecer também e vai ser colocado dessa maneira. Procedimentos pós a competição, a premiação será logo após ao término de todo o evento, tá? Seguindo um protocolo, após a chegada do último atleta. Bom, vocês serão medalhados, né? Serão premiados com medalhão para os 3 primeiros colocados, geral, tanto masculino quanto feminino, e medalhas do 1º ao 3º lugar, masculino e feminino, por categorias. E teremos também a medalha Finish para quem completar a prova. Um dado importante é que não haverá premiação duplicada, ou seja, os 3 primeiros gerais é geral, e assim vai descendo a categoria. Ele não é o primeiro, foi campeão geral, ele vai ser primeiro também na categoria dele, não. Não, será outro. Ele não vai receber essa medalha duplicada. Com relação aos dados meteorológicos, a previsão de sábado tem em torno a máxima de 27 graus, a mínima de 19, e para domingo também, 27 graus Celsius e a mínima de 20. Bom, senhores, esse é o brief que eu tinha que passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, lancem no site, alguma coisa assim. E boa prova a todos. Fiquem com Deus, nos vemos sábado.